em 2018, quando tem a eleição do Bolsonaro, não é só a eleição do Bolsonaro que acontece. É uma eleição, se eu não me engano, de 30 e poucos policiais para o Congresso, um recorde, que depois é batido em 2022 com outro recorde de quase 50, se eu não me engano. E isso veio acompanhado do quê? De youtuber policial, de influencer policial, de cursinho policial, que a Ponte já fez notícia, né, do Alphacom, por exemplo, o cara ensinando no cursinho policial a fazer tortura. Postar uma foto no Facebook é algo comum para guardar lembranças de um momento especial ou registros do cotidiano. O que o carregador negro Flávio Silva Santos, de 31 anos, não esperava é que uma simples foto fosse usada como prova para que ele fosse condenado a 13 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. Uma reportagem da Ponte, que denunciou o caso em 2020, teve influência direta para reverter essa situação. Flávio foi acusado de participar de um roubo a um sítio localizado em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo, em outubro de 2019. Em depoimento, o dono da propriedade afirmou que os 8 assaltantes estavam encapuzados. Mas, durante as investigações, a vítima levou para a polícia fotos retiradas de redes sociais indicando os suspeitos do roubo. A Ponte denunciou que, a partir delas, o reconhecimento fotográfico foi feito pela Polícia Civil sem seguir os procedimentos previstos no Código de Processo Penal e foi validado pela Justiça. Ao saber que estava sendo procurado pela polícia, o próprio trabalhador, acompanhado da esposa e do irmão, foi espontaneamente até a delegacia para saber do que se tratava as investigações. E foi ali, em novembro de 2019, que ele acabou sendo preso. Analisando o processo a pedido da Ponte, a advogada criminalista Débora Nanchmanovitz apontou falhas sucessivas no reconhecimento que era a prova única da condenação de Flávio. Segundo ela, uma vez que a vítima viu a foto de Flávio, ela tende a reconhecê-lo outras vezes. A advogada, então, se colocou à disposição para defendê-lo no processo e foi assim que a família de Flávio decidiu procurá-la. Em maio de 2022, vem a notícia mais esperada por Dona Marineide, a mãe de Flávio. Após 2 anos e 6 meses, ele foi solto e absolvido após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A segunda vitória para a família veio em agosto de 2023, quando o governo do estado de São Paulo foi condenado a pagar indenização pelos danos morais causados a Flávio. A reportagem da Ponte foi o começo para que uma injustiça fosse reparada. São histórias como essa que nos enchem de esperança de que o nosso trabalho pode impactar a vida de muita gente. Precisamos do seu apoio para continuar correndo atrás da justiça e lutar pelos direitos humanos. Seja parte do Tamo Junto e ajude a Ponte a continuar denunciando casos como esse. A câmera na farda não impediu que Kaique de Souza Passos se tornasse mais uma vítima da violência policial. Em junho de 2022, o jovem negro de apenas 24 anos foi morto por policiais militares no Guarujá, litoral paulista. A Ponte teve acesso às imagens da câmera na farda e revelou que PMs taparam a gravação no momento que atiraram 7 vezes contra Kaique. A abordagem policial aconteceu em 15 de junho de 2022. 3 policiais militares se preparavam para invadir uma residência onde Kaique estaria tentando se esconder. Segundo a polícia, o rapaz era suspeito de participar de um roubo ocorrido em Bertioga, mas nenhuma característica física dos suspeitos havia sido registrada na delegacia. Além de não acionar o áudio do aparelho, um dos policiais desviou o foco da câmera para que a gravação não registrasse a sua ação ao entrar na residência. Outro policial cobriu a lente do aparelho. Em depoimento, policiais alegaram que atiraram por ilegítima defesa. Mas, para o Ministério Público, as imagens indicavam que Kaique, que estava no quintal da residência, estaria se rendendo quando foi atingido pelos disparos. As imagens reveladas pela Ponte circularam nas redes, causaram revolta e chegaram até a companheira de Kaique. Em entrevista, Cassiane dos Santos Reis contou que pretendia se casar em 2022. Kaique era pai de uma menina de 2 anos e trabalhava em um mercadinho do Guarujá.
Uma semana depois que a reportagem de Jennifer Mendonça foi publicada, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP e determinou a prisão dos cabos Paulo Ricardo e Israel Moraes, acusados de matar Kaique. É para revelar histórias como essa que o jornalismo da Ponte trabalha. A Ponte questiona a versão da polícia e traz à tona o que é de interesse público. Para se juntar à luta contra a violência do Estado, seja membro do Tamo Junto. Ajude a Ponte a denunciar as injustiças. Transparência e segurança pública devem caminhar lado a lado quando falamos sobre o combate à letalidade e à vitimização policial. Por isso, a Ponte Jornalismo decidiu jogar uma luz sobre a atuação das secretarias de segurança pública de todo o país e analisar como o Estado presta contas sobre a violência policial com um projeto de olho na polícia. O evento de lançamento do índice aconteceu no Ateliê do Bexiga, em São Paulo, e contou com a participação de pesquisadores da área de segurança pública, ativistas, jornalistas, leitores e apoiadores da Ponte. O índice foi desenvolvido durante 4 meses com recursos da Rights and Security International, além do apoio da consultoria de dados Lagon Data. A repórter da Ponte, Jennifer Mendonça, foi a responsável pelo levantamento de dados e a redação do índice. E aí o que a gente entende é que uma falta de padronização nacional de divulgação de dados faz com que os governos acabem publicando informações da maneira como eles querem, sem um sistema que seja possível de comparação, né? Inclusive a questão dos sistemas foram algumas das conclusões, das justificativas que deram para mim quando eu perguntei de alguns dados que não foram disponibilizados, né? Esse sistema não computa, por exemplo, não tem campo para preenchimento de raça, não tem preenchimento para identidade de gênero. São Paulo tem, mas não faz. Tem desde 2015. E, como eu falei, os estados têm mais dados do que divulgam espontaneamente ao serem provocados pela lei. Isso é importante a gente destacar porque nós estamos falando de vidas, né? Estamos falando de pessoas que são mortas pelo Estado, pessoas que representam o Estado estão sendo mortas. Ela contou com a ajuda do jornalista de dados Marcelo Soares. E esse projeto, o que ele mostrou é que tem informações muito importantes que alguns estados tratam como sigilo absoluto e outros dizem, cara, não faz mal abrir isso, eu acho que é importante essa informação circular. A gente procurou tratar toda nova informação que algum estado abria, se esse estado aqui abriu, não deveria ter problema nenhum outro abrir. Então, assim, se um abriu, a gente cobra de todos os outros, né? Primeiro, a gente olha isso no que é aberto voluntariamente pelos estados, né? Por isso que o estado que mais abre, no caso aqui o nosso, São Paulo, ele fica super para trás porque tem coisa que ele não abre e que o outro já abriu. Então, assim, essa coisa que ele não abriu, que o outro já abriu, vai ser cobrada dele também. Por mais que ele abra mais 3 coisas que o outro não abre, né? E isso acaba sendo um exercício muito interessante de observar o que os estados estão querendo saber e mostrar sobre uma coisa tão grave que acontece sob a sua administração, que é a morte de pessoas na mão do Estado. Ao todo, 68 pedidos via Lei de Acesso à Informação foram feitos, além da busca ativa por dados e avaliação das secretarias das 27 unidades federativas do país. Uma roda de conversa que discutiu como analisar e combater a violência policial foi realizada com a presença da pesquisadora Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O desafio da gente compreender o que aqueles dados dizem ou não dizem, porque muitas vezes os dados eles não nos dizem muita coisa e eu tenho a impressão que em muitos contextos a gente está falando de peças de ficção. Se vocês pedirem em 3 momentos diferentes do ano o mesmo dado relacionado ao mesmo período, eventualmente vocês vão ter 3 respostas diferentes. E com certa frequência isso acontece com a gente. Então quando a gente pede os dados, a gente sempre faz 3 pedidos com a mesma coisa no caso da letalidade. A gente pede para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para a Secretaria de Segurança Pública, né? Quando existe, porque no Rio de Janeiro eles também não precisam dessas coisas, né, gente? Os comandantes respondem direto pro governador, porque ter autonomia é isso.
Você não precisa ter um intermediário ali. Mas e não é incomum que a gente receba diferentes respostas. Da ativista Débora Silva, líder do movimento Mães de Maio. Porque os dados da segurança pública é inverídico. Não existe um dado verídico na segurança pública. Até porque, quando se fala, a gente puxa de novo os crimes de maio, o massacre de maio. 493, em uma chacina que tem 4, 5 meninos, ele coloca um óbito. Isso é grave. Porque um óbito, por mais que seja meninos que moram um do lado do outro, cada um tem um CNPJ. Lá a gente fala CNPJ porque pode virar um empresário, né? Enfim, mas eles têm o CPF e o RG, eles são identificados, sabe? A gente fala do CNPJ porque o CNPJ de segurança pública. Eu gosto muito da pegadinha, essa pegadinha da produção do conhecimento, porque é uma firma. A política de droga é uma firma e a política da morte é muito mais. Tem um capital muito violento por trás de tudo isso, desse sistema. E do advogado Almir Felice, autor do livro A História da Polícia no Brasil. Assim, várias vezes você se depara com sites que parecem amadores, né? Parecem amadores, mas a gente sabe que o Estado brasileiro não é amador. A Polícia Militar, se tem uma coisa que a Polícia Militar no Brasil não é amadora, ela é extremamente organizada, ela funciona. A gente não concorda com o porquê ou para que ela funciona ou como ela funciona, mas ela funciona como um reloginho. Ela é completamente estruturada. Então, assim, nenhum de nós aqui acho que tem a ingenuidade de que essa falta de transparência é um amadorismo, é uma falta de profissionalismo, é uma política de falta de transparência. Membros do Tamo Junto, os apoiadores do trabalho da Ponte, estiveram no evento, ganharam brindes e falaram sobre a importância do jornalismo independente. Para ver o ranking completo dos estados mais e menos transparentes em relação à violência policial, acesse o link que está na descrição do vídeo. Você também pode acompanhar as notícias e o debate sobre segurança pública, justiça e direitos humanos, assinando de graça a newsletter da Ponte e acessando o nosso site. Fortaleça o nosso jornalismo independente. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Para mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas. Bota um em cima do outro. Vai botar esse pessoal lá para continuar estuprando, matando, sequestrando. E os direitos humanos? Por direitos humanos são para humanos direitos, não para vagabundos marginais. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai para lá, porra. Acabou. E tem que se fuder, acabou. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar mais. Violência se combate com violência. O Estado do Rio de Janeiro apresenta índices alarmantes de violações de direitos humanos promovidas por policiais. Os últimos 4 anos foram ainda mais violentos do que o período anterior. Mas hoje não falaremos diretamente das vítimas incontestáveis de uma política de segurança de morte, mas daqueles que sofrem, sentem medo e matam, porque são braço armado de um Estado que manda matar. Ser policial no Rio de Janeiro, hoje, é sair de casa e você sentir o medo com uma presença que você toca, física. E isso é insuportável. Como é que você constrói socialmente um inimigo? Você vai reforçar traços, caricaturas, dimensões comportamentais, mas não só isso, você vai dimensionar o local onde essa pessoa está, a cor dessa pessoa, como ele se veste, como ele procede na sociedade, no seu comportamento. Então você tem uma tipificação perfeita, você tem um rótulo, né, acabado. Então, ao fazer isso, você já tem o objeto do seu ódio. Então, quando você identifica quem é o responsável pelo medo, você já tem aí o primeiro combustível do ódio. Você já começa a alimentar o ódio.
O ódio, ele precisa que você aponte. Basta que você aponte para uma pessoa que tem medo quem é o responsável por aquele medo, que você vai começar a alimentar o ódio. Dados coletados pelo Instituto de Segurança Pública apontam um crescimento exponencial de vítimas em ações envolvendo as polícias do Rio. Entre os anos de 2015 e 2018, 4.231 pessoas morreram em operações envolvendo a polícia. Já no período em que Bolsonaro foi presidente do país, esse número salta. Foram 5.745 mortes decorrentes de ações policiais, um aumento de quase 36%. Essa dimensão do discurso de ódio, ela vai potencializar esse confronto contra o seu inimigo. E a segurança pública é aquela que tem lugar de fala, né? De quem é o meu inimigo, né? Quem é o seu inimigo, quem é o que vai te produzir sofrimento para você. E antes que ele produza o sofrimento em você, nós vamos... Aí o discurso deles é: nós vamos neutralizar. Ibis Pereira da Silva foi policial militar por 33 anos. Chegou ao posto máximo de coronel e foi comandante-geral da PM do Rio de Janeiro. Você imagina um jovem de 20 e poucos anos dentro de um caveirão, numa favela do Rio de Janeiro, 2 horas da manhã, esperando a porta abrir, né? Recebendo um monte de tiro na lataria da viatura, esperando a porta abrir para ele desembarcar. Você imagina o que isso é capaz de fazer numa subjetividade, numa humanidade. A que essa experiência é capaz de reduzir a humanidade de uma pessoa. E uma das coisas que também aprendi no trabalho de campo foi ver o quanto que esse policial que adoece, nem sabe que adoece e ainda se esconde para garantir a sua sobrevivência através do bico, né, através dos bicos oficiais, né, que existem hoje, e ele acha que ele tem que fazer. E às vezes não reconhece, às vezes não, a maior parte do tempo, ele não reconhece que ele tem que buscar ajuda. A primeira coisa do ser humano é admitir. Admitir que eu tenho um problema. Eu não quero admitir isso porque eu sou forte. É aí que entra o problema todo. Aí começa a acarretar, bola de neve, a lixeira, e começa. Aí, quando vai ver, já desandou de vez. Cláudio Menditti é médico psiquiatra e atua há 17 anos na Baixada Fluminense. Nos últimos anos, passou a dedicar sua atenção a policiais que preferem atendimento fora da corporação militar. Eles têm um hospital da Polícia Militar, mas nem sempre eles se sentem confortáveis em buscar ajuda dentro da própria corporação. E claro, até mesmo pela ética que existe no atendimento médico, eles acabam procurando sim fora, talvez até para que se sintam um pouco mais à vontade para falar. Porque o policial ele se sente incompreendido, ele se sente participante de uma guerra na qual ele está sozinho e ninguém compreende. Isso cria uma instituição que fala consigo mesma, que tem dificuldade de falar para fora, como também tem dificuldade de ouvir as críticas. Se essa lixeira não esvaziar, tem colegas já que geram esquizofrenia paranoide, geram esquizofrenia comum, pode gerar diversos fatores, ideal suicida, né? São esses, da TAG principalmente, né? Que é transtorno da ansiedade generalizada, que isso pode até causar um infarto no miocárdio, assim, de uma hora para outra, porque aquilo comprime seu peito de uma forma, a ansiedade. Né? Você começa a chorar, você fica inquieto, a ansiedade é uma coisa terrível, que muita gente não leva isso a sério, a depressão também é uma coisa muito séria. Quando um policial começa a se isolar muito, né, é onde começa o problema. Esse policial, esse ser humano precisa de um amparo psicológico muito melhor, muito mais sofisticado do que qualquer outro profissional. Na grande maioria deles, eles vêm com transtorno de estresse pós-traumático, que é o que a gente chama de TEPT, quadros ansiosos, isso na sua maioria também, o TEPT acaba sendo um quadro ansioso também, quadros depressivos. Os dados referentes aos suicídios de policiais são problemáticos. Alguns estados se negam a informar quantos policiais tiraram a própria vida
alegando que essas informações são sigilosas e estratégicas. Em 2020, houve crescimento de 55% no número de policiais mortos por suicídio em todo o Brasil. As estatísticas do Estado do Rio mostram que, só em 2021, 13 policiais tiraram a própria vida num ato de exaustão e desgaste psicológico. Que é difícil a pessoa admitir que tem, né, o problema. É difícil você chegar e falar, poxa, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. É difícil demais. Em 2018, eu tentei suicídio, né? Eu tomei 2 frascos de né? Aí minha medula espinhal, quando eu comecei a sentir que estava dando ruim, eu falei, ai meu Deus, porque na verdade o suicídio nada mais é você querer tirar a dor, não a vida, né? Então, quando surge alguém que, mesmo sem fazer nada disso que deveria fazer, que é desenhar uma política pública minimamente racional para enfrentar o problema e continua usando o policial, inclusive de uma maneira muito mais intensa, mas que pelo menos fala que se importa por ele, isso já soa como um alívio. Como se você tivesse encontrado alguém que fala a sua língua, né? E na medida que tem um lugar de poder, você acaba se transformando numa espécie de messias, né? Eu não posso dizer que isso é culpa do Bolsonaro, mas eu posso dizer que aconteceu, que ocorreu isso no contexto de poder dele, né? Ele acende e, ao mesmo tempo, pessoas muito ruins, não só profissionais, pessoas, né, como ser humano ruins, ascendem também e ganham espaço. Ganham espaço e ganham poder decisório. Quando você tem a direita no poder, existe um natural empoderamento das polícias, natural. Ele está piamente acreditando que é o herói, que vai receber placa de ouro, que vai ser condecorado pelo Bolsonaro, que vai se eleger vereador, deputado, prefeito, governador, sei lá, presidente da República. Ele está num cenário de uma sociedade na qual ele é a grande figura que se projeta nela. Não tenha dúvida que se a minha ordem, o meu comandante tem a ordem e essa ordem é para ser cumprida independente de que forma for, isso acaba liberando para o policial, sim, uma descarga maior fazendo com que a ação fique um pouco mais truculenta, né? Até tatuei adrenalina aqui na minha corrente sanguínea. Sempre tive adrenalina, então se eles me derem aço, dou aço dobrado para eles. Simples assim. Só que talvez pelo fato de você achar que o atual governo, ou a atual chefia, a atual cúpula, ela vai referendar, endossar um comportamento, talvez você se precipite, talvez você não treine o suficiente. Um policial novinho, de 20 e poucos anos de idade, recém-concursado, imaturo, isso pode ter atuado sim como uma autorização para matar, né? Agora, a partir do momento em que você tem um governador, um secretário, um chefe, que endosse essa questão de que não, tem que matar mesmo, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6, isso pode te dar uma certa tranquilidade a agir pelo ímpeto e não pela técnica. No entanto, acho um absurdo, independente do contexto, de que forma foi retirado, um governador do estado falar só na cabecinha. Isso eu acho um absurdo. Tá? Muita gente vai falar assim, não, mas era um contexto. Não, esquece isso. O governador não pode falar sobre isso, porque realmente lá na ponta o policial vai pensar, meu governador está do meu lado. E não está porra nenhuma, porque o Ministério Público não quer nem saber se o governador autorizou ou não. E eu duvido que algum policial tenha dito no banco dos réus, olha, eu matei porque o governador falou só na cabecinha. Eu diria para esses policiais o que eu sempre disse, não se deixem capturar por esse discurso, porque no fundo quem emprega esse discurso despreza você. Despreza. Não tem o menor respeito por você e nem tem nenhum tipo de sentimento. Se você morrer amanhã, ele vai entregar a bandeira para sua esposa. E depois ela vai ficar abandonada como pensionista. Em pouco tempo vai estar ganhando uma miséria. Não tem respeito pelos seus filhos, porque eles não vão ter nenhum tipo de amparo.
Se você for parar numa cadeira de rodas amanhã, você vai ficar esquecido. Você vai ganhar no máximo uma medalha, mas em pouco tempo vão esquecer de você. Então, em respeito a você mesmo, seja mais crítico, pense e atue dentro da lei. Você tem que ser leal à Constituição, não cumpra ordens absurdas. Você é um agente que existe a serviço da promoção do Estado Democrático de Direito. Não há solução fácil ou rápida. Apesar de tudo, respiramos hoje melhor do que ontem. E essa é a notícia boa. O escritor moçambicano Mia Couto traduziu de forma poética essa política de medo e ódio que desafia as nossas gerações. Há muros que separam nações. Há muros que dividem pobres e ricos. Mas não há hoje no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm. Está na hora de fazermos o dever de casa. O medo não pode ser mais o ingrediente principal das políticas de segurança pública do Brasil.